Hoje eu farei um vídeo bem rápido para continuar nessa playlist de contabilidade introdutória ou introdução à contabilidade ou contabilidade básica, falando ou fazendo alguns comentários sobre o termo capital. E por quê? Porque eu estou seguindo o livro-texto de contabilidade básica do Marion, este aqui. O link está na descrição, caso você tenha interesse, vale muito a pena. E nos vídeos anteriores, ou nos últimos 3 vídeos, na verdade, eu falei sobre o patrimônio líquido, sobre o passivo e sobre o ativo. Também falei sobre a identificação do balanço patrimonial. Por quê? Nesta playlist ela tem uma lógica. Eu estou fazendo desde o capítulo 1 até o último desse livro. E nós já estamos no capítulo 4, que trata de balanço patrimonial, beleza? Então, hoje, continuando, vamos falar sobre o termo capital em contabilidade de forma bem rápida. De maneira geral, o termo capital significa recurso. Então, a gente já parte desse pressuposto. Capital na contabilidade significa recurso. Capital próprio, portanto, denota recursos financeiros ou materiais dos proprietários. Então aqui ele já traz uma primeira distinção de algum tipo de capital, que ele denominou capital próprio. Capital próprio é tudo aquilo que pertence aos sócios ou acionistas da empresa. E esse capital próprio, ou esses recursos que compõem o capital próprio, podem ser financeiros ou materiais. Porque às vezes um sócio, quando abre uma empresa, ele não necessariamente coloca o capital financeiro, né? Ele pode, de repente, colocar nessa sociedade uma propriedade, por exemplo, ou máquinas, enfim. Então, beleza. Capital próprio, portanto, denota recursos financeiros ou materiais dos proprietários, sócios ou acionistas aplicados na empresa. Já o capital terceiro, veja que aqui ele menciona outro tipo de capital. Por seu lado, significa recursos de outras pessoas físicas ou jurídicas aplicados na empresa. A importância que os proprietários investem inicialmente na empresa, contabilmente, é denominada capital ou capital nominal. O valor inicial do capital nominal será modificado, normalmente aumentado com o passar do tempo. Em caso de os sócios ou acionistas se comprometerem a investir na empresa certa quantia, este capital será denominado capital subscrito. Ou seja, então o capital subscrito, pelo que nós estamos lendo aqui, entendendo com o livro, é aquele capital prometido, é o assinado. Este compromisso, ele surge no papel, geralmente no contrato social assinado pelos sócios. Então, o contrato social, que é um dos primeiros documentos que são feitos quando você abre uma empresa, a quantia desse capital está lá descrita. Inclusive, você pode dar uma pesquisada na internet, algum exemplo de contrato social, e vai perceber que existe isto bem claramente discriminado nesse documento. Então, o capital subscrito é aquele assinado comprometido. Ao cumprirem o contrato firmado, fornecendo dinheiro ou outros bens à empresa, os proprietários então integralizam o capital, realização do capital. E o que é integralizar o capital? É realizar o capital. E o que é realizar? É transformar isso de fato em capital financeiro dentro da empresa, ou capital físico também, né, material. Capital integralizar é, portanto, a parte do capital comprometido, subscrito, aquele que vai ainda integralizar. Ainda não foi realizado, enquanto que o integralizado já faz parte. Eu tenho uma playlist aqui no canal de contabilidade prática que eu mostro às vezes, não é sempre que eu consigo gravar vídeo, mas algumas coisas que eu tenho aprendido no escritório de contabilidade. Eu frequento há 16 semanas já, eu só vou 2 vezes por semana lá, na terça de manhã e na sexta-feira de manhã. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, essa é a minha 16ª semana que eu estou lá, e até agora tudo que eu aprendi se trata de escrituração contábil. Então já fiz escrituração contábil de diversas áreas, desde tributário até folha de pagamento, entre outras coisas. E uma das primeiras coisas que eu fiz lá quando eu entrei nesse escritório foi fazer a escrituração contábil da integralização de capital dessa empresa. Naquele caso era uma empresa que o contador me passou, uma empresa que existe, ela realmente existe, mas ele teve que refazer a contabilidade dela de alguns anos atrás, então ele pediu que eu fizesse essa integralização. E eu movimentei algumas contas contábeis, então havia um contrato social, havia os nomes dos sócios e aquele valor que tinha ali, eu entrei num sistema e lá eu fiz a integralização do capital, movimentando patrimônio líquido, capital social no patrimônio líquido, se eu não me engano foi a crédito exatamente, e a débito no caixa ou no banco, enfim. Essa é a primeira movimentação. Beleza? Então, o termo capital, de modo geral, nesse vídeo de hoje, significa recursos que podem ser financeiros ou materiais. Até o próximo vídeo, onde eu farei alguns comentários sobre os termos origens e aplicações e o que isso significa na contabilidade
dando continuidade, portanto, na sequência do nosso livro texto de contabilidade básica do canal. Valeu!